Essa história não é um jogo justo sobre sobreviver. É um jogo para descobrir quais de vocês vão morrer. 3, 2, 1. Peraí! Capítulo 18. Ecos de sangue e sussurros de estrelas. Um mês havia se passado desde a última grande convulsão em Lugúnica, um período que pareciam anos para Yakumi Foshi, o rei recém-coroado cujo trono era tanto uma coroa de ouro quanto uma prisão de ambições infinitas. O palácio, com suas torres de obsidiana que perfuravam o céu como lanças de sombras, estava envolto em uma calmaria aparente, mas por baixo da superfície, as engrenagens do poder giravam incessantemente. Yakumi acordou naquela manhã com o sol filtrando-se pelas cortinas de veludo negro, pintando o quarto em tons de rubi e ébano. Seu corpo, uma obra-prima de engenharia divina e tecnológica, esticou-se na cama colossal, os músculos ondulando como ondas em um mar de perfeição. Ele se sentou, o cabelo branco caindo em mechas sedosas sobre os olhos roxos, que brilhavam como uma inteligência que transcendia um mortal. Visitei Krush várias vezes nesses dias, fortalecendo alianças com sua mente estratégica e sua determinação de ferro. Emília, com sua inocência quase poética, foi um contraponto agradável, uma brisa fresca em meio à intriga da corte. Mas está na hora de variar o jogo. Priscila Barielli, ela é um colírio para os olhos, com aquela arrogância que faz o sangue ferver e o coração acelerar. Sim, uma visita a ela pode ser exatamente o que preciso para quebrar essa monotonia. Ele se levantou, o robe de seda preta deslizando pelo corpo como uma segunda pele, e chamou Cynthia com um gesto simples, a voz ecoando pelo quarto como um comando do destino. Cynthia materializou-se das sombras, como se o ar aquecesse a partir do nada. Seu vestido índigo, bordado com fios prateados que pareciam veias de estrelas, reluzia sob a luz matinal, e seus olhos cinza prateados encontraram os dele com a eficiência de uma lâmina afiada. Cynthia, preciso de uma carta para Priscila Barielli. Uma solicitação de visita. Faça as palavras doces, gentis, mas com um toque provocante, algo que a faça arquear uma sobrancelha e sorrir ao mesmo tempo. E mande um clone terminar o experimento no laboratório. Aquele elixir de amplificação neural não pode parar agora. Cynthia inclinou a cabeça, um sorriso sutil curvando seus lábios cheios. Como desejar, majestade. Vou redigi-la com o equilíbrio perfeito. Ela se dirigiu a uma escrivaninha de ébano antigo, apenas dançando sobre o pergaminho como uma dança ritualística. A carta saiu uma obra de arte diplomática. Minha adorável Priscila, sua luz irradiante ilumina os cantos mais obscuros deste reino, e eu me encontro ansiando por um momento em sua presença para compartilhar conversas que prometem ser tão deliciosas quanto sua beleza é irresistível. Permita-me o prazer de uma visita, onde poderemos explorar ideias que, quem sabe, acendam faíscas inesperadas. Com a admiração que beira o desejo, Yakumi Foshi. Enquanto Cynthia selava a carta com o emblema real, uma coroa entrelaçada com chamas roxas que pareciam vivas, Yakumi se dirigiu ao seu quarto de vestes, um santuário de luxo sombrio onde armários de madeira escura guardavam trajes que pareciam tecidos de sombras e estrelas. Uma equipe de empregadas o aguardava, clones aperfeiçoados com aparências variadas para disfarçar sua origem, uma com cabelos castanhos ondulados e olhos verdes cheios de devoção, outra com pele bronzeada e um sorriso tímido, e assim por diante. Elas começaram o ritual de vesti-lo, tratando-o como um boneco vivo de proporções divinas. Primeiro, um traje vermelho e dourado, inspirado em reis antigos, com bordados que pareciam fios de sol tecidos em tecido. Yakumi olhou no espelho de corpo inteiro, balançando a cabeça. Muito chamativo, como se eu fosse um pavão em uma corte de corvos. Próximo. Elas trocaram por um conjunto preto com bordas prateadas, elegante mas simples, o tecido abraçando seus músculos como uma amante ciumenta. Não, precisa de mais presença, algo que diga rei sem gritar.
Várias vezes elas o vestiravam e desvestiram, os dedos hábeis ajustando colarinhos, apertando cintos e alisando tecidos, até que finalmente acertaram. Uma jaqueta preta com detalhes roxos luminescentes que pulsavam como veias de energia, calças reforçadas que abraçavam suas pernas musculosas com perfeição, botas metálicas com espinhos sutis que ecoavam um perigo elegante, e um manto fluido que dava um ar de mistério real, como se ele fosse uma sombra viva. Yakumi se olhou no espelho, o cabelo branco caindo em ondas perfeitas, os olhos roxos reluzindo como uma intensidade hipnótica. Lindamente belo, murmurou, satisfeito com a imagem que projetava. O rei acessível, mas irresistível, um equilíbrio entre o mortal e o divino. A carruagem o levou à mansão de Priscila, uma fortaleza de mármore branco e ouro que se erguia como um monumento à vaidade, os jardins ladeados por estátuas de deuses esquecidos e fontes que cantavam melodias suaves. Priscila o recebeu no salão principal, sentada em um trono de veludo escarlate que parecia uma extensão de sua própria presença, seu vestido vermelho e dourado destacando curvas que pareciam esculpidas por um artista obcecado por perfeição. Seu cabelo laranja flamejante cascateava sobre os ombros como chamas vivas, e seus olhos vermelhos, afiados como lâminas de rubi, o avaliaram com um misto de curiosidade e desdém régio. A carta foi ousada, majestade, disse Priscila, com um sorriso que era ao mesmo tempo gentil e provocante, os dedos longos traçando o braço do trono como se fossem a pele de um amante relutante. O que o traz à minha humilde morada? Ou será que veio apenas para admirar a vista que o sol ilumina com tanta generosidade? Yakumi riu, uma risada baixa e calorosa que encheu o salão como o som de um fogo crepitante em uma noite fria. A vista é, de fato, o que há de mais belo em Lugúnica, Priscila. Mas vim por algo mais. Uma conversa entre iguais, talvez sobre como tornar esse reino ainda mais grandioso, ou simplesmente para trocar palavras que não sejam as mesmas banalidades da corte. Ele se sentou ao lado dela, o tom casual, como se fossem velhos amigos compartilhando segredos sob o luar, o corpo inclinado ligeiramente para frente para criar uma intimidade sutil. Eles falaram de política, de alianças frágeis como vidro e de tolos nobres que pensavam governar com ouro ao invés de visão. Priscila contava anedotas sobre cortesãos que tropeçavam em suas próprias intrigas, sua voz uma melodia de ironia suave, enquanto Yakumi respondia com histórias de viagens além das fronteiras, cada palavra tecida com gentileza e um toque de flerte que fazia os olhos dela brilharem. Você tem um jeito de ver o mundo que é refrescante, disse ela, inclinando-se ligeiramente, seus olhos encontrando os dele com uma faísca romântica que transformava o ar entre eles em algo elétrico. Como se nada fosse impossível para você, e isso me intriga mais do que eu gostaria de admitir. Então, o assunto derivou para a tecnologia, naturalmente, como se fosse uma extensão da conversa, o rio que desaguava em águas mais profundas. Priscila mencionou rumores sobre inovações no coliseu dele, os olhos curiosos se estreitando com interesse genuíno. Dizem que você tem máquinas que desafiam a magia, algo que usa pedras mágicas para criar maravilhas. É verdade? Como funciona essa tecnologia que faz um espetáculo virar lenda? Yakumi sorriu, inclinando-se mais perto, o tom confidencial, como se compartilhassem um segredo proibido. Ah, Priscila, tecnologia é uma ferramenta poderosa, especialmente quando combinada com pedras mágicas. Imagine dispositivos que amplifiquem a força de um guerreiro ou iluminem uma arena como o sol em pleno meio-dia. Mas isso é segredo, por enquanto, disse ele, a voz baixa, como um sussurro compartilhado entre amantes, os olhos roxos brilhando com provocação, o dedo traçando um padrão invisível na mesa entre eles. Priscila riu, um som musical genuíno que ecoou como sinos de cristal, tocando o braço dele de leve, o gesto quente e inesperado. Segredos são deliciosos, majestade. Mas talvez um dia você me deixe ver um pouco mais de perto. Por enquanto, fico contente com sua companhia, que é um segredo em si mesmo, tão gentil quanto provocante. A conversa fluiu para toques mais fofos, com Yakumi elogiando sua inteligência e beleza com palavras que eram como carícias verbais. Você é como uma chama que ilumina sem queimar, Priscila. Uma raridade nesse mundo de cinzas.
Ela respondeu com comentários gentis sobre sua visão de rei, os dois trocando olhares que carregavam promessas não ditas, a atmosfera carregada de uma química romântica sutil, como um vinho envelhecido que aquece o corpo devagar. No fim da tarde, Yakumi retornou ao castelo, o coração leve, mas uma sensação de inquietude começando a rastejar. Ele desceu a base secreta, um labirinto de salas ocultas com paredes de pedra que escondiam tecnologia avançada, o ar carregado com zumbido de máquinas e o cheiro metálico de ozônio. Sim, V.J. e o Zio esperavam em uma sala acolhedora, com sofás de couro negro e uma mesa baixa coberta de lanches, frutas cristalizadas, pães quentes e vinho tinto que brilhava como sangue de estrelas. Sim, com seu corpo perfeito moldado para seduzir, cabelo branco caindo em ondas suaves, olhos azuis hipnóticos reluzindo, vestia um vestido preto com detalhes prateados que abraçava suas curvas como uma segunda pele. Ei, Foch, cumprimentou sim, a voz ronronando como um motor de luxo, puxando-o para um abraço quente, os braços envolvendo sua cintura com uma intimidade natural. VJ, com suas estruturas prateadas e expressões adoráveis nas telas, se juntaram, rindo enquanto o envolviam em um abraço grupal, as asas retráteis de V tremendo de excitação. Uzi, mais reservada, mas com a tela exibindo olhos brilhando de felicidade, deu um tapinha no braço dele. Voltou inteiro, chefe. Eles passaram horas juntos, um tempo de pura conexão. Sentados no chão sobre tapetes macios, compartilhando histórias, sim contando sobre seus experimentos com formas Eldritch, VJ rindo de suas aventuras no shopping, Uzi demonstrando uma nova arma com gestos animados, o glove roxo iluminando o rosto de Yakumi. Ele se inclinou, beijando o topo da cabeça de Sim, o gesto carinhoso, enquanto V se aninhava no outro lado, J trazendo mais vinho. Vocês são que me mantêm ancorado nesse caos, murmurou Yakumi, o tom cheio de afeto genuíno, os dedos entrelaçando com os de Sim, enquanto eles riam de uma piada de Uzi sobre humanos sendo lentos demais. Mas, enquanto falavam, uma dor lancinante atingiu a cabeça de Yakumi, como se uma lâmina invisível rasgasse seu crânio de dentro para fora, um tormento desnatural que fazia o mundo girar. Ele piscou, tentando disfarçar, o rosto contorcendo por um instante, mas Uzi, sem notar, sugeriu animada. E mesmo, a gente vai fazer um piquenique no Lago Leste. Aquele que dá para ver a lua e as estrelas pelas águas. A vista é linda, e o ar fresco vai ser perfeito para relaxar depois de tudo. Os olhos de Yakumi começaram a sangrar, gotas vermelhas escorrendo como lágrimas de rubi, o mundo borrando em vermelho. Ele recusou com a voz rouca, a dor latejando como um coração partido. Não, hoje não. Desculpem, preciso de ar. Saiu sem que ninguém visse o sangue, escorregando pelas sombras como um fantasma, o coração acelerado, a dor como uma corrente que o puxava para o passado. Fora, o mundo era um véu de névoa fria, o crepúsculo dando lugar à noite. Yakumi andou pela trilha habitual, o caminho de terra batida ladeado por árvores antigas cujas folhas sussurravam segredos ao vento gelado. Era um lugar de paz vazia, onde o silêncio o envolvia como um manto velho e familiar, cada passo uma meditação solitária, o chão macio sob as botas amortecendo o som de seu tormento interno. O ar frio preenchia os pulmões como uma lâmina refrescante, mas a dor persistia, uma pulsação que evocava memórias há muito enterradas, fantasmas que se recusavam a ficar quietos. Ele lembrou de Jaiden, o sorriso dela como uma luz em meio à escuridão de sua vida anterior, o jeito como ela o salvava da beira do abismo, o amor que se foi como fumaça no vento, deixando apenas cinzas de arrependimento. Porque agora? Murmurou para o vazio, as mãos apertando os punhos, o sangue seco nos olhos, coçando como uma acusação. Ele continuou a andar, o coração apertado, como se o passado perseguisse, o clima frio mordendo a pele como dedos de fantasmas. A floresta à noite era um reino de sombras vivas, o clima frio mordendo a pele como dedos gélidos de um amante esquecido, o silêncio quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e o ocasional uivo de uma criatura distante. Yakumi forte andava sozinho, aproveitando o isolamento para acalmar a dor que ainda latejava em sua cabeça, o ar gelado limpando os pensamentos como uma vassoura invisível.
De repente, um olhar de um olho vermelho apareceu entre as árvores, brilhando como uma brasa solitária no escuro, um ponto de fogo em meio à escuridão. Yakumi parou, os sentidos alertas, o Pro-X Omega processando a ameaça em milissegundos, e falou com calma, a voz ecoando como um eco de autoridade. Olá, Jeff. O que faz aqui a essa hora? Procurando problemas ou só um passeio noturno? Jeff ficou em silêncio, o olho vermelho fixo nele como uma acusação muda, sem piscar, sem emoção, como se fosse uma estátua de fúria congelada. Yakumi o encarou, tentando ler a expressão no escuro, o vento agitando seu cabelo branco como um véu de neve, mas Jeff atacou sem aviso, um borrão de movimento que cortou o ar como uma lâmina viva, o Kaguni erupcionando das costas em tentáculos vermelhos que chicoteavam como serpentes enfurecidas. Yakumi desviou com facilidade, o vento do golpe bagunçando seu cabelo, o corpo movendo-se com a graça de um fantasma, o Pro-X Omega antecipando o trajeto. Ei, e a trégua de não agressão entre os grupos? O que tá acontecendo, Jeff? Isso não é do seu estilo. Jeff continuou em silêncio, atacando sem demonstrar emoção, os movimentos precisos e letais, cada golpe um cálculo frio de destruição. Seus ataques intensificaram, a floresta virando um caos de folhas voando e troncos rachando como ossos quebrados, o Kaguni girando em arcos devastadores que cortavam o ar com um assobio mortal. Jeff ativou sua Kakuja completa, a armadura vermelha crescendo como uma segunda pele maligna, usando todos os tipos de poder, eletricidade crepitando nas pontas dos tentáculos como relâmpagos furiosos, sombras se contorcendo ao seu redor como mãos do abismo, o ar tremendo com energia bruta que distorcia a realidade ao seu redor. Yakumi levava a pior, os golpes de Jeff forçando a recuar, o Pro-X Omega analisando padrões em frações de segundo, mas o volume de ataques era avassalador, tentáculos chicoteando como flagelos, eletricidade arremessando contra árvores que se estilhaçavam como vidro. Ele pegou sua foice, a lâmina brilhando com energia roxa como um coração pulsante de trevas, e começou a luta de verdade, o cabo girando para bloquear um tentáculo que veio como uma lança, o impacto ecoando como um trovão seco. Jeff usava tudo o que tinha, a Kakuja girando em arcos devastadores, tentáculos perfurando o chão e erguendo pedras como projéteis, eletricidade disparando em raios que iluminavam a floresta como flashes de julgamento, sombras se estendendo para envolver Yakumi como correntes vivas. Yakumi liberou sua armadura orgânica, a carapaça crescendo como uma segunda pele, espinhos curvados emergindo dos ombros como corrosidor, o corpo crescendo em tamanho e força, bloqueando um golpe com o antebraço reforçado, o impacto fazendo o chão rachar. O celular tocou, um toque incongruente no caos, e Yakumi atendeu durante a luta, desviando um tentáculo de Jeff com o cabo da foice, o movimento fluindo como uma dança mortal. Tsume Fuka. O que foi? Perguntou, o fôlego curto, a voz rouca enquanto girava para evitar um raio de eletricidade que incinerou uma árvore atrás dele. A Valhalla tá nos atacando e o Akai Satsuji morreu, disse Tsume Fuka, a voz urgente, cortada por sons de luta ao fundo. Yakumi destruiu o celular na mão, a raiva explodindo como uma supernova, os olhos roxos faiscando com veias pretas, o Pro-X Omega amplificando a fúria em poder bruto. Ele foi para cima de Jeff com tudo, a foice girando em um arco que cortou o ar, canalizando energia de destruição que explodia em ondas roxas, acertando um soco que lançou Jeff contra uma árvore que se estilhaçou como madeira seca. Mas Felipe apareceu do nada, defendendo o ataque como uma adaga amaldiçoada que reluzia com energia negra, fazendo um corte em Yakumi que queimava como veneno cósmico, o sangue roxo escorrendo como tinta viva. Eles começaram a luta com maestria e sincronia perfeita, sem deixar brechas, sem movimentos desnecessários, Jeff atacando com Kakuja em tentáculos que chicoteavam como serpentes, Felipe flanqueando com cortes amaldiçoados que fatiavam o ar como lâminas invisíveis, os dois movendo-se como um só organismo, cada golpe calculado para cobrir o outro, uma dança de morte onde cada passo era uma sentença. Yakumi, extremamente puto, se transformou no Dark Fosh, escamas negras cobrindo o corpo como uma armadura viva, velocidade dobrando para níveis que borravam a realidade, olhos brilhando com veias pretas, expressão sádica contorcendo o rosto.
A luta empata no início, e Akumi desviando um tentáculo com a foice e cortando o ar com energia roxa que explodia em explosões, mas aos poucos ele dominava, sem chances pros dois, arremessando-os contra árvores que rachavam como ossos, o impacto ecoando como trovões, o chão tremendo com cada golpe, deixando os dois caídos, e Akumi correu até o local da guerra, o coração acelerado com uma mistura de raiva e medo, o ar cheirando a sangue e cinzas. Ele encontrou um campo de carnificina, um tapete de corpos mutilados e terra churnete como um campo arado por demônios. O corpo de Akai Satsujin jazia despedaçado, os olhos abertos em um olhar vazio, o halo apagado como uma estrela morta. Tsume Fuka com o pescoço cortado, a espada demoníaca caída ao lado como uma relíquia quebrada. J.N.V. mortos em poças de sangue, os corpos metálicos contorcidos em poses grotescas. Sim tinha matado Mitsuri, Nazuna, Mavunka, Okita Souji, e Aimiko, Eduardo e Luiz, os corpos atravessados por garras que pareciam lâminas de sombra, o ar ainda carregado com a energia Eldritch dela. Ela jogou o corpo de Luiz no lixo como um trapo descartado, o som do impacto ecoando como um insulto final, e foi ver Yakumi, abraçando com ternura, sussurrando palavras de consolo. Eles não mereciam isso, Foshi. Estou aqui, vamos superar juntos. Jeff apareceu, tropeçando no caos, e viu os corpos de seus amigos, o rosto contorcendo em fúria pura, ativando o nível máximo de um Guru, tentáculos crescendo como raízes de inferno, o corpo mutando em uma forma grotesca de poder bruto. Sim usou uma seringa para remover a raça Ghoul de Jeff, injetando com um movimento rápido, tentando matá-lo com um golpe de cauda rúnica, mas Felipe apareceu, defendendo o ataque e atravessando Felipe como uma lança, mas arranca o braço de Jeff em um spray de sangue. Gilgamesh surgiu do nada, uma figura majestosa em vestes vermelhas e douradas, parando o segundo ataque dela com um gesto do braço, a voz ecoando como um decreto divino. Acalme-se, criança. Isso não resolve nada. Sim tentou atacar Gilgamesh, as garras Eldritch estendendo-se como sombras vivas, mas Yakumi mandou ela parar, a voz rouca de dor e raiva. Basta, sim. Vá ajudar a limpar os corpos de Akai, Tsume Fuka, V.J. Uzi. Sim obedeceu, ajudando Yakumi a limpar os corpos com delicadeza, colocando-os em uma carruagem roubada de um mercador próximo, o cheiro de sangue e metal preenchendo o ar. Leve-os pro castelo, ordenou Yakumi, a voz tremendo pela primeira vez, e sim partiu, a carruagem rangendo como um lamento. Ele voltou a Gilgamesh, que dizia, a voz grave. Senti uma fenda se abrindo, e por causa de algo que veio dessa fenda, meu sinal com o original foi cancelado. Yakumi, limpando o sangue das mãos, respondeu, então você realmente não é ele. Tem suspeitas de onde ele pode estar? Algum reino. Gilgamesh, os olhos vermelhos brilhando com sabedoria antiga, respondeu, o lugar que eu mais suspeito é aqui. Ele ergueu as mãos, a voz ecoando como um edito. Eu dou uma ordem absoluta em nome do Gilgamesh, o único ser digno do título de King of Kings. Está uma aliança de vocês dois. Jeff e Yakumi, ensanguentados e quebrados, falaram ao mesmo tempo. Nem fudendo. Gilgamesh insistiu. Vocês não têm escolha, mas um braço atravessou o peito de Yakumi, partindo ao meio como um boneco de pano, o sangue roxo espirrando como tinta viva. Midas surgiu, um ser vermelho com detalhes negros, parecendo um demônio saído dos pesadelos mais profundos, a pele rachada como terra seca, olhos negros vazios, brilhando com loucura pura. Ele ria como um psicopata, o som um gargarejo de gargantas múltiplas, e foi para cima de Gilgamesh, os movimentos um borrão de caos. A luta foi um caos primordial, misturando horror e fantasia em uma sinfonia de destruição. Gilgamesh evocou o portão da Babilônia, portas douradas se abrindo no ar, lançando uma barragem de espadas que cortavam o ar como meteoros, cada uma brilhando com energia divina. Midas desviou com uma agilidade grotesca, o corpo se contorcendo como se os ossos fossem líquidos, e contra-atacou com garras que rasgavam a realidade, criando fendas negras que sugavam a luz. Não é possível. É você, Midas. O que faz aqui, desgraçado?
gritou Gilgamesh. A voz ecoando como um julgamento, invocando uma lança que atravessou o ar, perfurando o ombro de Midas, sangue negro jorrando como óleo. Midas riu, o som um eco de loucura que fazia a floresta tremer, e disse: vim selá-lo, rei dos tolos. Ele usou o cristal da imparsidão, um gen de luz negra que pulsava como um coração maligno, lançando como uma estrela cadente. Gilgamesh entrou em choque, atacando com tudo, o portão da Babilônia, abrindo portais que cuspiam chains de ouro que envolviam Midas, apertando como serpentes vivas. Midas, o ser vermelho com detalhes negros, demoníaco e asqueroso, começou a se auto-rasgar, arrancando as próprias costelas com um som de carne rasgando e ossos quebrando, as costelas crescendo como lanças orgânicas, cravando-as no ar para atacar Gilgamesh, cada golpe um arco de dor e sangue. A luta durou o que pareciam eras, Gilgamesh evocando armas que cortavam o tempo, Midas respondendo com mutações que desafiavam a anatomia, o ar preenchido com rugidos e explosões. Finalmente, Midas cravou suas costelas no abdômen de Gilgamesh, as costelas crescendo em um ovo negro que diminuiu de tamanho, provavelmente esmagando ou selando o rei, o som de ossos se comprimindo ecoando como um grito final. Midas ria, alegre de uma forma que dava medo, o corpo contorcido em êxtase demoníaco. Com Yakume morto, Jeff sem braço e pernas fraturadas, sangrando no chão como uma marionete quebrada, Felipe com cabeça perfurada se regenerava lentamente, o cérebro exposto pulsando com energia amaldiçoada. Ele tampou a boca de Jeff para silenciá-lo, os dois se deitando, fingindo mortos, arrastando-se lentamente para longe, o chão úmido e irregular raspando a pele. Chegaram a um lugar que parecia um depósito de lixo e um esgoto ao mesmo tempo, o cheiro de decomposição e podridão enchendo o ar, ratos correndo como sombras vivas. Felipe viu Luiz sendo comido por ratos, o corpo do amigo contorcido em agonia post-mortem, ossos expostos brilhando à luz fraca, o som de dentes roendo carne ecoando como um lamento. Felipe quis ajudar, o coração apertado como um punho, mas qualquer deslize significava morte, o risco pairando como uma espada sobre a cabeça. Ele ficou imóvel, lágrimas misturadas ao sangue, o mundo reduzido a um inferno de perda e sobrevivência.